O Supremo retoma os trabalhos aí, tratando de uma questão bastante polêmica, que é a possibilidade ou não de a Polícia Federal fechar acordos de delação. Tiago Berrache está acompanhando. Tiago, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a você, aos nossos ouvintes. Os trabalhos no Supremo foram retomados agora há pouco, já que a sessão começou de manhã e, por enquanto, o placar é favorável. 2-0, 2 ministros já votaram a favor da Polícia Federal para que a corporação possa fechar também as delações premiadas. O relator, o ministro Marco Aurélio Mello, na votação de manhã, foi o primeiro a se manifestar na sessão do STF, que julga essa ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público argumenta que somente o órgão tem a prerrogativa de acertar a colaboração com os investigados. Agora, no voto, o ministro Marco Aurélio Mello reiterou que o delegado de polícia também pode fechar acordo de delação. Os textos impugnados versam regras claras sobre a legitimidade do delegado de polícia na realização de acordos de colaboração premiada, estabelecendo a fase de investigações no curso do inquérito como sendo o momento em que é possível a utilização do instrumento pela autoridade policial. Acompanhando o Marco Aurélio Mello, o ministro Alexandre de Moraes, que também votou de manhã, afirmou que o Ministério Público não precisa ser o titular do acordo de delação. Mas, durante o voto, ele destacou que a homologação deveria ter a concordância da Procuradoria. Esse meio de obtenção de prova, obviamente, ao meu ver, pode ser realizado desde que não afete a titularidade da ação penal pública. Um acordo realizado pela autoridade policial, homologado, que preveja ao delator o perdão judicial, já imediatamente estaria obstaculizando o exercício da ação penal por parte do Ministério Público. Alexandre de Moraes acrescenta que somente o Ministério Público poderá oferecer o perdão judicial no caso da delação premiada. Denise, nesse momento, na volta aos trabalhos, quem está votando é o ministro Luiz Edson Fachin. Por enquanto, ele não deu pistas de qual é a posição dele, mas ele afirma que a colaboração premiada também pode depender da sanção premial e receber na esfera material uma qualificação própria. Pode configurar causa de diminuição de pena, fixação ou progressão de regime, entre outros. Ele está fazendo uma defesa das delações premiadas, mas por enquanto não deu pistas de qual vai ser a posição dele. Vamos acompanhar, não só ouvir, mas também assistir aqui na Jovem Pan. Do material e do outro lado processual, da colaboração premiada como realidade ampla que corresponde a esta atividade de contribuição. Mas num contexto negocial, estamos daí mais do que na colaboração em sentido amplo, e sim num ambiente próprio da celebração de um acordo. Aí o ministro Luiz Edson Fachin dando o voto dele, por enquanto ele não se posicionou se é contrário ou a favor, por enquanto apenas falando sobre a delação premiada. Agora, Denise, na sessão mais cedo, antes do intervalo para o almoço, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, presente ao Supremo Tribunal Federal, destacou que só os procuradores têm competência para fechar as delações. O Ministério Público entende que a participação dos delegados de Polícia Federal na elaboração de um acordo de colaboração premiada pode ir até determinado ponto. Firmar o acordo, deduzir cláusulas, pactuar cláusulas, notadamente as que se referem ao prêmio, sem o qual não há acordo, o Ministério Público entende que estamos diante do domínio da titularidade exclusiva da ação penal, que lhe assegura o artigo 129, inciso 1 da Constituição. Denise, na visão contrária à que foi apresentada pela procuradora Raquel Dodge, a advogada-geral da União foi destacada para defender a Polícia Federal. Grace Mendonça afirmou que os integrantes da corporação podem fechar as delações, já que a corporação está na linha de frente das investigações. Sendo o delegado de Polícia Federal o encarregado exclusivo da presidência do inquérito policial, ele o faz e o desempenha com a imparcialidade, com a isenção imprescindível, inclusive sendo inquérito policial, à luz do que já decidido por essa Suprema Corte,
precisamente quanto a essa imparcialidade, é inclusive considerado uma garantia constitucional do investigado. Grace Mendonça concorda, no entanto, que os acordos de colaboração jamais vão ficar sem a supervisão da Justiça. Já a advogada da Associação Nacional dos Delegados, Larissa Benevides Gadelha Campos, aponta que a polícia deveria ter a prerrogativa também. Há meios de desmantelar organizações criminosas, há meios de desvendar crimes e colocar essas informações à disposição não só do Ministério Público. A polícia não atua única e exclusivamente para fornecer elementos ao Ministério Público. Fornece sim elementos de forma imparcial, também à defesa e também ao juiz, os integrantes do sistema criminal. Larissa Benevides Gadelha Campos aponta que o delegado da Polícia Federal tem todos os instrumentos para acertar uma delação premiada. Ela acrescenta que em nenhum momento a exclusividade do Ministério Público seria tolhida. Então, só lembrando, Denise, por enquanto 2-0 no placar em favor da Polícia Federal, para que a Polícia Federal também possa fechar delações premiadas, votos de Marco Aurélio Mello e de Alexandre de Moraes. E nesse momento o ministro Luiz Edson Fachin afirma que o problema não está em escolher quem é parte no acordo. A parte é o Estado. A pergunta é quem representa o Estado. Mas por essa declaração, ao que tudo indica, ele pode se inclinar também e defender a possibilidade da Polícia Federal escolher, ou pelo menos fazer a delação premiada. Mas, por enquanto, temos que esperar ele concluir o voto. No final das contas, a discussão toda pode acabar na justiça mesmo, não é? Não apenas, Sim. Mesmo que seja fechado pela Polícia Federal, cabe recurso em vários casos, você pode ter uma revisão, como a gente viu em tantos processos, né, Tiago? É verdade. E algum ministro também pode pedir a suspensão à vista do processo, e isso aí só vai voltar a ser discutido no ano que vem. Vamos aguardar. Até lá várias delações já rolaram, né? É isso aí.